Você quer descobrir o que Deus quer para você, o que Deus quer para a sua vida como propósito? Então fica comigo aqui, porque hoje é quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Eu sou Gleiciane Araújo e venho servir a você apenas uma palavra. E a nossa palavra de hoje está em Atos, capítulo 26, onde nos traz a história de Paulo, do nosso amado apóstolo Paulo. E a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo estava sendo interrogado por Agripa, e durante o seu discurso, o apóstolo Paulo traz o seu testemunho. E ele diz aqui no seu testemunho, que está no capítulo 26 de Atos, a partir do versículo 16, que diz assim: Quem és tu? Eu disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhe os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé. Lá em Atos, no capítulo 9, conta exatamente o momento em que o apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, se encontrou com Jesus a caminho de Damasco. A caminho de Damasco, repentinamente, brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou repetir. E Saulo de Tarso disse: Senhor, o que quer que eu faça? A primeira coisa que o Senhor quer que você faça para descobrir aquilo que Ele quer para a sua vida. Primeira coisa, Ele quer que você pare. Pare! Você já pensou que Deus está dizendo para você assim, pare? E parar não é desistir. Parar é parar tudo para ouvir exatamente aquilo que Deus quer que você faça. E eu vou te dizer, Deus tem um chamado para você. Só que assim como o Saulo de Tarso, que fazia parte de uma das mais severas seitas religiosas daquela época, ele estava debaixo de um engano, uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual e uma dureza de coração e de entendimento, que fazia com que ele estivesse obstinado a executar o que aquela seita determinava que era o certo e era aquilo.
Enquanto você não parar diante de Deus, na presença de Jesus Cristo, enquanto você não parar e olhar para a luz brilhante de Cristo, que é a palavra, você não vai entender. E quando você parar, você tem que fazer a segunda coisa. Comece a perguntar ao Senhor: quem o Senhor é? Sabe por quê? Lá em João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, Saulo de Tarso precisou de uma libertação para sua vida. Ele achava que ele estava servindo a Deus, mas ele estava servindo a uma doutrina de homens. Ele achava que estava obedecendo a Deus, mas ele estava obedecendo a princípios humanos. Ele achava que estava agradando a Deus, mas ele estava agradando a homens. Enquanto você não parar, enquanto você não olhar para Jesus, enquanto você não se posicionar para ouvir, então ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo. Eu me lembro exatamente no ano de 2019, quando eu me ajoelhei aqui neste lugar, neste quarto de oração, neste escritório de oração, neste escritório de guerra. Eu me ajoelhei diante, assim como nesse cenário do apóstolo Paulo, eu me encontrei perdida, cega, sem saber o que fazer, diante de um temor, diante de uma situação que me permitiu ficar atônita. E a única coisa que eu dizia, e naquele momento a única coisa que eu fiz foi parar. A única coisa que eu fiz foi olhar para Jesus. E a única coisa que eu disse foi: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, porque a tua serva ouve. A minha vida mudou a partir do dia em que eu parei. Em que eu parei para olhar para Jesus. Em que eu parei para ouvir. E Deus disse para mim: eu quero que você me obedeça. E Deus disse para mim claramente, com muito temor no meu coração. Ele disse para mim: eu quero que você pregue a minha palavra. Ele disse para mim: eu quero que você seja minha testemunha. Você disse que iria testemunhar de tudo aquilo que eu tenho feito na sua vida. E até o dia de hoje, era como se na mesma posição eu estivesse chutando contra os aguilhões. Chutar contra os aguilhões é chutar como quem chuta a ponta de uma lança, a ponta de algo pontiagudo. Exatamente isso que eu estava vivendo na minha vida. Dor e sofrimento, dor e sofrimento. Ah, mas eu já tinha aceitado Jesus, eu já ia simplesmente nos cultos, só que tinha algo que não tinha acontecido. E a estratégia é essa, que o Senhor quer que você, a partir de hoje, comece a fazer. Comece a buscar do Senhor as revelações, o entendimento. Comece a buscar por conta própria. Comece a entrar para o seu lugar secreto e a dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ah, Gleciane, mas isso não é para mim. Sabe, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu acredito que Deus escolheu apenas alguns. Eu quero te dizer algo: ser chamado é ser convidado. Ser chamado é receber um convite, uma proposta. E hoje, e desde o dia que Jesus morreu e ressuscitou lá na cruz,
Ele te chama. E hoje é o dia que Ele escolheu para te chamar com convicção e de uma forma direta, através da palavra dele. E Ele está dizendo assim, Saulo, Saulo. Ele está dizendo, Saulo, Saulo. Sabe o que significa Saulo? Significa desejado. Significa desejado. O Senhor deseja que você pare, que você o ouça e que você faça a pergunta para Ele. E você diga para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu te desafio neste dia a você, por conta própria, começar a se relacionar com Deus. Eu quero te desafiar a parar e perguntar para Ele, Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para qual propósito o Senhor me chamou? Porque toda e qualquer outra coisa que você tem ouvido é mentira do inferno contra a sua vida. É mentira daquele que veio somente para roubar, matar e destruir. Ah, Gleciane, mas Deus não tem propósito para mim, Deus não me chamou, não. Deus chamou só o ministro tal, o profeta tal, a missionária tal, o empresário tal. Não, olha, eu vou te dizer uma coisa. Deus chamou. Só que a posição daquele que será selecionado, daquele que será escolhido, cabe a você e não a Deus. E olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 16, ele trazendo o testemunho dele, ele diz: Deus disse para ele. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, pergunta para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus responde. E eu quero te dizer, se você perguntar para o Senhor o que Ele quer que você faça, Ele vai te responder. Porque a palavra garante e diz: todo aquele que me busca vai me encontrar. Todo aquele que bate vai ser-lhe aberto. Toda vez que você buscar ao Senhor de todo o teu coração, o Senhor vai te responder. E aí, o que Jesus responde para ele? Mas levanta, versículo 16 de Atos 26. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, ou seja, para te fazer ministro e para te fazer testemunha, tanto das coisas que tem visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei. Ah, Gleciane, mas Jesus disse isso para o apóstolo Paulo. Jesus disse isso para Saulo, para que ele fosse chamado Paulo. Sabe por que eu sei que o Senhor te chamou? E eu sei que o Senhor te chamou para ser ministro, ministra. Sabe onde que ele está dizendo isso? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz que o Senhor te chamou, me chamou, para sermos ministros da reconciliação. E em Atos 1:12 diz que o Senhor nos chamou, Ele nos deu poder e nos chamou para sermos testemunhas. Para sermos testemunhas vivas do poder de Deus. Sabe para quê? Para, versículo 18, para abrir os olhos e o converterdes das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé. Só que tem uma coisa. O apóstolo Paulo foi chamado Paulo porque Paulo significa pequeno. Sabe o que impede qualquer pessoa de viver o seu chamado genuíno, de viver o seu propósito com excelência na terra? Agradar pessoas e viver debaixo do jugo de doutrinas
de pessoas. Viver debaixo de uma cegueira espiritual e de ouvidos que não estão ouvindo a voz de Deus. Sabe por quê? Por causa de uma paralisia espiritual. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus deu autoridade, como nós dissemos ontem. Só que a questão é que é necessário um processo. E se você deseja viver esse processo, você precisa chegar diante do Senhor. Você precisa parar. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa ouvir a voz. E você precisa fazer a pergunta para o Senhor. Eu sei que muitas pessoas nunca fizeram essa pergunta para Deus, porque simplesmente tem medo da resposta. Eu mesma, eu tinha medo da resposta. Só que mesmo aquele medo que me paralisava, que me amordaçava, ele foi extirpado. Porque a palavra diz que o verdadeiro amor, ele entra e ele lança fora todo o medo. Não importa o nível de medo que você estava vivendo até o dia de hoje. O que o Senhor quer é que o amor de Cristo Jesus entre no seu coração, para que todo medo seja lançado fora, para que você se posicione como ministro do Senhor, como testemunha viva do Senhor, para testificar das grandiosas maravilhas que Ele tem feito na sua vida, para que o reino dele seja estabelecido em toda a terra e para que o reino dele seja multiplicado. Deus não te chamou para estar debaixo de domínio humano algum. E Deus também não te chamou para um propósito, para que você venha querer dominar pessoas. Deus nos chamou para dominar sobre as hostes, sobre os principados e as potestades nos lugares celestiais. Deus nos chamou para dominar, não pessoas, mas o mundo espiritual, Satanás e seus demônios. Deus está nesta hora, neste dia, trazendo para você a certeza. Ele está trazendo confirmação do seu chamado neste dia. Assim como eu, desde o dia em que o Senhor falou bradamente no meu coração, de forma forte, de forma firme, desde aquele dia até o dia de hoje, não teve um dia sequer que eu não estivesse pagando o preço e aceitando o chamado de Deus para minha vida. O Senhor, neste momento, eu vou orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, que o Senhor, Pai, seja a voz que venha ecoar nos ouvidos desta vida que está aqui agora ouvindo essa palavra. Que o Senhor seja a luz de Cristo a brilhar agora nos olhos dessa pessoa. Que o Senhor seja a voz que esteja entrando no coração e a palavra dizendo: eu te chamei para um propósito, para fazer de você ministro do meu evangelho, ministra do meu evangelho. Eu te chamei para te fazer minha testemunha nos confins da terra, nos quatro cantos da terra. Eu te chamei para multiplicar e estabelecer o meu reino na terra. Eu te chamei e eu quero que você se posicione para que você seja escolhida e selecionada na esteira do processo chamado santificação. O Senhor está te chamando para um novo tempo e é tempo de santificação, é tempo de santificação, é tempo de santificação. O Senhor está dizendo: sai deste lugar e se coloca na posição e aceita a minha mão sobre a tua vida, moldando e te forjando na santificação na minha palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que toda dureza de coração, que toda cegueira de entendimento, toda cegueira de visão espiritual, que todo tampão que estava travando seus ouvidos
sejam destravados e sejam removidos e tirados agora da sua vida, pelo poder que há no nome santo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus quer que você seja boca dele nessa terra. Deus chamou você para cumprir um propósito. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, amanhã eu estarei aqui novamente, servindo a você apenas uma palavra. Se você puder, compartilhe em nome de Jesus com mais 7 pessoas e nos seus grupos também de WhatsApp. E eu peço a você, se você é novo aqui no canal, que você curta este vídeo e que você se inscreva. Clique no sininho para receber notificações. E em nome do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, e a consolação do Espírito Santo da verdade, esteja com você e toda a sua casa, em nome de Jesus.